Foi em um momento crucial da história terrestre, logo após a fundação do Rio de Janeiro em 1565, que espíritos desencarnados portugueses decidiram criar uma nova cidade no plano espiritual. Esses espíritos haviam passado por intensos desafios e sofrimentos na Terra e sentiram a necessidade de construir um espaço de recuperação e evolução. A fundação de nosso lar não foi uma tarefa fácil. Foi uma verdadeira luta para estabelecer uma cidade espiritual em um ambiente ainda marcado pela materialidade e pelas mentes rudimentares dos espíritos indígenas desencarnados da época. A fundação de nosso lar começou na praça que hoje abriga a governadoria, um palácio majestoso com torres imponentes, onde convergem os 6 ministérios que dirigem a cidade. A construção inicial enfrentou muitos obstáculos, pois o ambiente ainda era fortemente influenciado pela materialidade e pela mentalidade rudimentar dos espíritos desencarnados da época. Nosso lar foi criada como a primeira cidade planejada do mundo espiritual, um verdadeiro exemplo de organização e planejamento. A cidade não é apenas espírita, mas também ecumênica, acolhendo espíritos de diversas tradições e crenças. A visão dos fundadores era criar um espaço onde a espiritualidade pudesse florescer de forma harmoniosa, e isso se reflete na estrutura da cidade. Hoje nosso lar está com uma população que já aproxima de 15 milhões de habitantes. A cidade cresceu e evoluiu de forma impressionante desde a sua fundação. Para se locomover, os habitantes utilizam o aerobus, um veículo circular aéreo movido por energia solar, silencioso e não poluente. Esse meio de transporte é essencial para a mobilidade dentro da vasta cidade, que é tão grande que os passageiros quase não conseguem ver a paisagem ao se deslocarem. Em nosso lar, a economia é bastante diferente da nossa. A moeda utilizada é o bônus hora, um tipo de ficha de serviço que funciona como valor aquisitivo para diversos bens e serviços. A alimentação e o vestuário são fornecidos gratuitamente pelo governo da cidade, refletindo a organização e o cuidado com seus habitantes. A cidade é abastecida por água coletada do Rio Azul, que passa por um tratamento especial antes de ser distribuída. Essa água tem uma densidade muito mais sutil e pura do que a que conhecemos na Terra, refletindo a qualidade e a harmonia do ambiente espiritual. Protegida por muralhas altas e baterias elétricas que emitem dardos magnéticos, nosso lar mantém-se segura contra espíritos inferiores que habitam as zonas mais densas do umbral. Considerando sua localização na faixa vibratória conhecida como umbral leve, este é um plano espiritual que, apesar de mais elevado do que os umbrais inferiores, ainda carrega desafios e vulnerabilidades. A cidade, portanto, é cercada por imponentes muralhas que se erguem com majestade, proporcionando uma primeira linha de defesa contra possíveis invasores espirituais. A proteção é cuidadosamente mantida para assegurar que a integridade da cidade e a paz dos seus habitantes sejam preservadas. Esse sistema de segurança permite que os residentes se concentrem em seu crescimento espiritual e em suas atividades diárias, sem a preocupação constante com ameaças externas. A fundação e o desenvolvimento de nosso lar representam um exemplo notável do poder da transformação espiritual e do esforço coletivo. A criação dessa cidade espiritual foi uma verdadeira conquista, não apenas pela complexidade de sua implementação, mas pela visão e determinação dos espíritos envolvidos. Ao estabelecer uma cidade com uma infraestrutura avançada e um ambiente acolhedor, os fundadores demonstraram que é possível criar um espaço de luz e evolução, mesmo em condições desafiadoras. E como funcionam as colônias espirituais? As colônias espirituais têm sua estrutura baseada no nível vibracional dos espíritos. Isso significa que espíritos mais evoluídos ficam em colônias de vibrações mais elevadas, enquanto os que ainda estão aprendendo e se purificando ficam em colônias mais densas. É como se cada espírito fosse para o lugar que mais combina com seu estado atual de evolução espiritual e moral. Um dos principais tipos de construções nas colônias são os hospitais espirituais. Esses hospitais são lugares onde espíritos que acabaram de desencarnar ou que passaram por traumas na Terra recebem tratamento. Esses hospitais são administrados por espíritos que atuam como médicos e enfermeiros, usando energias curativas e técnicas avançadas para ajudar na recuperação dos pacientes. Além dos hospitais,
As colônias também têm escolas e centros de aprendizado. Nessas escolas, os espíritos estudam sobre a evolução espiritual, as leis universais, o amor, a caridade e se preparam para futuras encarnações. O que aprendem lá é fundamental para que possam seguir progredindo na sua jornada espiritual. Nas colônias espirituais, a vida social é baseada em princípios de fraternidade, cooperação e solidariedade. Todos trabalham juntos para o bem comum e atitudes egoístas são desencorajadas. Isso ajuda os espíritos a aprenderem a viver em harmonia uns com os outros, cultivando virtudes como paciência, humildade e amor ao próximo. As colônias têm várias funções. Uma das principais é servir como lugar de recuperação para os espíritos que acabaram de desencarnar. A transição da vida física para a espiritual pode ser difícil, especialmente para aqueles que passaram por mortes traumáticas ou têm apegos materiais e emocionais fortes. Nas colônias, esses espíritos recebem ajuda para se ajustarem à nova realidade. Outro papel importante das colônias é a preparação dos espíritos para suas futuras encarnações na Terra. Esse processo envolve um planejamento detalhado, onde os espíritos, com a ajuda de seus mentores espirituais, escolhem as provas e desafios que enfrentarão na próxima vida. Isso é feito com o objetivo de proporcionar as experiências necessárias para o progresso do espírito. No plano espiritual, o trabalho é visto como uma forma de crescimento e serviço ao próximo. Nas colônias, os espíritos se envolvem em diversas atividades que contribuem para o bem-estar da comunidade e para seu próprio desenvolvimento. Isso inclui ajudar espíritos em sofrimento, orientar recém-desencarnados, participar de missões de resgate e trabalhar em projetos educativos e culturais. Além disso, as colônias são lugares onde os espíritos têm a chance de refletir sobre suas ações passadas, corrigir erros e fortalecer suas virtudes. Esse desenvolvimento é crucial para que em futuras encarnações possam viver de acordo com os princípios de amor, compaixão e fraternidade, contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso. As colônias espirituais não estão isoladas do plano físico. Há uma interação constante entre os dois mundos, especialmente em missões de auxílio e resgate. Espíritos das colônias podem ser enviados à Terra para ajudar encarnados ou desencarnados que estão em sofrimento, além de influenciar positivamente eventos e situações na Terra. Muitos desses espíritos atuam como mentores espirituais, oferecendo inspiração, proteção e orientação em nossas vidas. Uma curiosidade menos conhecida sobre as colônias espirituais é que em alguma delas existem áreas chamadas de salas da memória. Nessas salas, os espíritos podem revisitar momentos marcantes de suas vidas passadas, não apenas como lembranças, mas como se estivessem realmente vivendo aqueles instantes novamente. Essas experiências são usadas como ferramentas de aprendizado profundo. O espírito pode observar suas ações e reações em situações críticas, mas com uma nova perspectiva, entendendo melhor as consequências de suas escolhas e o impacto delas no seu desenvolvimento espiritual. Esse processo ajuda na superação de traumas, no perdão e na preparação para futuras encarnações. Essas salas não são acessíveis a todos os espíritos. É necessário um certo grau de evolução para poder utilizar essa ferramenta. É um processo que envolve muita responsabilidade e autoconhecimento, mas que pode acelerar significativamente o crescimento espiritual de quem passa por ele. As colônias espirituais representam um aspecto fascinante e essencial da jornada evolutiva que todos nós estamos trilhando. Ao compreender essas realidades espirituais, podemos fortalecer nossa conexão com a vida além da morte e com o propósito maior de nossa existência. Agora, gostaríamos de ouvir a sua opinião. O que você acha da ideia de colônias espirituais? Como essas informações ressoam com você e com a sua visão espiritual? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Além disso, não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar com amigos e familiares que também possam se beneficiar desse conhecimento. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros vídeos. Paz e luz.